A Covid-19 chegou ao Brasil e nesse contexto acabou surgindo uma dúvida. Será que as pessoas que convivem com a condição celíaca podem ser consideradas um grupo de risco? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Em dezembro de 2019, nós começávamos a receber notícias sobre o novo coronavírus. O centro da epidemia aconteceu na China, porém em muito pouco tempo o vírus já se espalhou por praticamente todas as partes do mundo. O coronavírus é um grupo até comum de vírus que podem causar resfriados. Porém, a Covid-19 ela tem a capacidade de ocasionar uma infecção pulmonar nos casos mais graves. E os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e dificuldades para respirar. Todos esses sintomas nada mais são do que sintomas comuns de qualquer resfriado ou gripe. A questão principal é que, por se tratar de um vírus novo, o nosso sistema imunológico ainda não está preparado para ele. E é por essa razão que o avanço do vírus pelas diversas nações tem trazido consequências tão dramáticas quanto a que nós estamos acompanhando nos noticiários. A forma em que nós podemos contrair a Covid-19 é através do contato de secreções com as nossas mucosas, ou seja, se uma pessoa contaminada tossir, espirrar, ou até mesmo falar próximo a você, gotículas das secreções como saliva e secreções nasais podem se depositar em superfícies e através do contato das nossas mãos com essa superfície contaminada e em seguida com as nossas mucosas, seja da boca, nariz ou olhos, isso gera a nossa contaminação pelo vírus. É por isso que a recomendação mais enérgica e enfática tem sido na higiene das mãos. Adentrando agora no tópico que gerou a gravação desse vídeo, nós vamos falar sobre os grupos de risco. Em se tratando de Covid-19, são considerados grupos de risco pessoas maiores de 60 anos de idade ou com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes, que são diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, além de doenças respiratórias. E nesse grupo de risco nós não temos as pessoas que convivem com a condição celíaca. Sobre esse assunto, a Associação de Celíacos da Espanha emitiu um comunicado afirmando que não há evidências de que a doença celíaca aumente o risco de contágio ou que possa causar um agravamento da doença. E a recomendação mais enfática para esse grupo é manter uma dieta rigorosa sem o glúten. Isso para evitar que o seu sistema imunológico fique debilitado. Caso você queira estudar mais sobre o assunto, eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo. O número de infectados no Brasil tem crescido rapidamente. É por isso que as autoridades públicas, a Anvisa e o Ministério da Saúde têm recomendado energicamente o isolamento. O isolamento é a única forma que nós temos de evitar que o vírus se propague muito rapidamente. Isso porque, se o vírus se espalhar rápido demais, nós teremos uma sobrecarga dos nossos serviços de saúde, sejam públicos, sejam privados. É por isso que nós temos acompanhado a suspensão das aulas, o fechamento de locais públicos e agora também aqui no Distrito Federal foi determinado o fechamento do comércio em geral, mantendo-se aberto apenas as farmácias, supermercados e aqueles estabelecimentos que ofereçam produtos e serviços essenciais. Para nós termos uma noção da gravidade do assunto, segue aí na tela a previsão de curva de infectados para o Brasil. Nesse gráfico, a linha vermelha representa o cenário mais pessimista, ou seja, a previsão de maior número de infectados no país. Já na linha verde, nós temos
um cenário mais otimista e na linha azul nós temos o cenário mais factível. Vocês podem acompanhar na linha horizontal do gráfico que nós estamos apenas no estágio inicial de contágio da doença. De acordo com esses dados, a estimativa de infectados para o Brasil gira em torno de 25 a 35 mil pessoas, sendo que o pico de contágio ocorrerá por volta do dia 13 de abril de 2020. E a única arma que nós temos para que o número de infectados seja menor é o isolamento. Mantenha-se em casa junto com sua família pelo maior tempo possível. Apenas deixe a sua residência por motivos excepcionais, seja compra de alimentos, seja compra de medicamentos, evitando ainda estar em aglomerações. Lembrando aqui que pode ser considerado como aglomeração apenas o fato de você dividir o elevador. Ambos estarão em um local pequeno, propício para o contágio do vírus. Além disso, é super recomendado uma boa higiene das mãos. E esse tópico de higiene é algo que nós, na Faculdade de Gastronomia, aprendemos já no primeiro semestre. E é por isso que eu venho dividir com vocês a forma correta que nós devemos higienizar as nossas mãos. E para isso, nós vamos precisar de apenas 2 ingredientes, que serão eles a água e o sabonete. E aqui pode ser qualquer sabonete, sem necessidade de que seja um sabonete antisséptico. Para uma boa higiene das mãos, você deve umedecer elas com um pouco de água, adicionar bastante sabão e começar fazendo a higiene das palmas das mãos, friccionando uma com a outra até que se forme uma espuma. Num segundo momento, nós vamos higienizar o dorso das nossas mãos, a parte de cima das nossas mãos, esfregando a palma de uma das mãos sobre as costas da outra, repetindo esse processo com a outra mão também. Em seguida, nós precisamos fazer a higiene da ponta dos dedos e das unhas. Ela pode ser feita formando uma espécie de concha entre os dedos e friccionando uns entre os outros, ou também pela união de todos os dedos e a fricção deles na palma das mãos. Lembrando sempre de fazer esse processo em ambas as mãos. Por fim, nós vamos fazer a higiene do nosso polegar. E caso você prefira, você também pode reforçar a higienização dos demais dedos. Por fim, e não menos importante, nós precisamos fazer a higiene dos punhos. Lembrando sempre que se você estiver utilizando algum relógio ou anéis, você precisa retirá-los antes de fazer a higiene das mãos. Friccione os punhos entre as palmas das mãos até que também se forme uma espuma. E dessa forma nós teremos uma higiene correta e completa das nossas mãos. Depois desse processo, basta enxaguá-las e só então nós devemos utilizar o álcool em gel. Lembrando que a concentração ideal é a de 70%. Isso porque o álcool 70% ele tem a capacidade de dissolver a membrana que recobre o vírus, fazendo com que ele seja eliminado. Concentrações menores do que 70% não têm essa capacidade de eliminar focos de vírus. Caso você não tenha como higienizar as mãos, excepcionalmente você pode utilizar o álcool em gel para substituir esse processo. Lembrando que a primeira oportunidade que você tiver de higienizar as mãos, faça todo esse processo. E agora um exercício super lúdico para trabalhar a questão da higiene das mãos com as crianças que nesse momento estão também em quarentena. Aqui para fazer essa experiência basta você pegar 2 pratos, enchê-los com água, sendo que em um deles nós vamos colocar algumas folhinhas. Aqui eu estou usando um pouquinho de ervas finas, você pode usar um pouquinho de orégano, por exemplo. E no outro prato
nós vamos adicionar um pouco de sabão líquido ou detergente e misturar muito bem. E para começar o experimento, nós colocamos a nossa mão sem higienizar na nossa mistura de orégano e água. Aqui, como eu lavei a mão, você pode perceber que o orégano já está se afastando, porém você ainda consegue tocá-lo. E isso vai representar a presença do vírus, ou seja, a mão suja pode conter o vírus. Na sequência, basta nós lavarmos esse dedo ali na nossa mistura de sabonete e água. E assim que nós colocarmos o nosso dedo contendo o sabão em contato com a mistura de orégano e água, a mágica acontece, ou seja, toda a sujeirinha ou todos os vírus vão embora. Essa é uma forma divertida para a gente trabalhar com as crianças a importância da higienização das mãos. Dessa forma, eu encerro o nosso bate-papo, desejando estimas de melhoras a todos os doentes e que nós consigamos superar essa grave crise que é a expansão do coronavírus no Brasil. Se inscreva no canal caso não for inscrito e também aproveite para me acompanhar lá no Instagram, @chef Mônica Machado. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos uns dos outros enquanto comunidade humana para superarmos a expansão do Covid-19. Um beijo no coração de todos. Vamos nos manter reclusos em isolamento para evitar a propagação do vírus e eu espero revê-los por aqui em breve. Até a próxima!